Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Vamos mostrar para vocês o que se tem para a prevenção, identificação e tratamento da AIDS. Ao contrário do que se falava no início da epidemia da AIDS, hoje já não se usa o termo grupos de risco. Qualquer pessoa que tem um comportamento de risco pode se expor ao vírus. A exposição de risco é o sexo desprotegido. Sexo desprotegido. De qualquer forma, em que haja contato com secreções e com possibilidade de infecção. Existe a possibilidade de transmissão por compartilhamento de agulhas. O número é pequeno no Brasil, mas esta é uma via que transmite o HIV, e a outra via é a transmissão vertical, que o Brasil teve uma redução, mas que nós precisamos melhorar o nosso desempenho. E apesar da evolução no tratamento e prevenção, a AIDS continua sendo uma doença sem cura. O vírus ele tem uma capacidade de acumular mutações, de mudar, de se modificar muito grande. Então tem uma velocidade em que o vírus muta, com que ele muda, é como, por exemplo, o vírus da gripe. No Brasil hoje, de cada 10 pessoas que têm o HIV, 2 ainda não foram diagnosticadas. Pode parecer pouco, mas isso significa que 136 mil brasileiros podem estar transmitindo a doença sem saber. Os testes são grátis e sigilosos. Eles podem ser feitos em centros de testagem e aconselhamento de DST-AIDS. E é bem simples, uma gotinha de sangue retirada do dedo ou até mesmo a saliva já dão resultado rapidamente. Não precisa de um encaminhamento, a pessoa pode ir diretamente ao centro e dizer que quer fazer a testagem, ele vai ser atendido, vai fazer o teste sem nenhum problema. Agora, no fim do ano, já deve ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde um novo medicamento que vai ajudar na prevenção. Segundo Maria Aparecida Rodrigues, da Coordenação de IST-AIDS da Bahia, o PrEP é um antirretroviral que pessoas em risco vão poder tomar para não serem infectadas. Nos estudos foi demonstrado uma redução de 95%, considerando que as pessoas que não aderiram adequadamente foram as pessoas que tiveram algum grau de infecção. Tá? Então, assim, se tiver uma boa adesão, nós poderemos chegar a 99% ou até 100%. A partir de hoje, você acompanha aqui no Visual uma série de 3 reportagens sobre patrimônios da Bahia. Dos 9 terreiros tombados pelo IPHAN, 8 estão lá. Hoje, a gente mostra a casa de Oxumaré, um dos terreiros considerados patrimônio cultural do país. A reportagem é de Karina Dourado, em parceria com a TV Bahia. Um dos terreiros tombados de Salvador é o Ilê Axé Oxumaré, considerado patrimônio cultural brasileiro há 4 anos. Basta uma visita ao local para entender o porquê. Um local que preserva a história de povos que vieram forçados para o Brasil, se reinventaram e mantiveram sua religião, mas eram perseguidos. Na casa de Oxumaré ainda há um altar onde havia santos católicos que relembra as estratégias usadas para sobreviver. As histórias e tradições foram repassadas oralmente de geração para geração há mais de 180 anos. Para ser tombado, o terreiro teve que resgatar documentos que comprovassem o que as anciãs contavam. E os relatos orais foram se confirmando. Isso, assim, parecia mágico. Quando aparecia uma coisa, outra aparecia e batia junto aos documentos encontrados. Isso era, assim, muito o encontro, né, das informações, né, do levantamento. Era, assim, muito mágico. As coisas surgindo, assim, e a gente ter mais propriedade, né, da nossa história. O tombamento abriu espaço para uma restauração e reforma no terreiro. Baba Leandro mostra o projeto que o arquiteto Marcelo Ferraz fez para abrir mais espaço de atividades com a comunidade. De novidade é o museu, é o auditório. Eu tenho essa preocupação em desenvolver ações sociais, ações afirmativas com a comunidade, difundir a cultura, saberes,
diálogo com a sociedade. A verba ainda está sendo captada. Ele se enquadra perfeitamente na Lei Rouanet. No dia em que fomos lá, o terreiro preparava a festa a Obaluayê, o orixá da cura. Anoiteceu e pelo som dos atabaques dá para perceber que tem uma festa aqui dentro. A gente foi convidada a participar de uma parte da cerimônia, que é o que a gente vai mostrar para vocês agora. Fomos autorizados a gravar uma parte da cerimônia. É possível perceber a riqueza cultural e religiosa que os terreiros mantêm de suas origens e por que tudo isso merece ser preservado. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter de urgência para discutir o lançamento de mais um míssil pela Coreia do Norte. O Pentágono confirmou que o míssil lançado na terça-feira atingiu o mar do Japão. Segundo o secretário de Defesa norte-americano, James Mattis, o míssil foi ainda mais alto do que os anteriores. Segundo a emissora estatal norte-coreana, ele é capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos. A Coreia do Sul respondeu o ataque com bombardeios no mar. O teste acontece uma semana depois de o presidente americano Donald Trump pedir a reinclusão da Coreia do Norte na lista de países que apoiam o terrorismo, ao lado de Irã, Sudão e Síria. A Indonésia elevou ao nível máximo o alerta de erupção para o vulcão que entrou em atividade na ilha de Bali. O vulcão Agung ameaça entrar em erupção a qualquer momento. Os voos no entorno foram cancelados por 3 dias. O julgamento de um bósnio-croata acusado de crime de guerra foi interrompido hoje, depois que ele disse ter se envenenado em pleno tribunal penal de Haia, na Holanda. Slobodan Praljak estava ouvindo a sentença quando se levantou e bebeu um líquido. Em seguida, disse: "Eu acabei de tomar veneno, não sou criminoso de guerra e oponho-me a esta sentença." A sessão foi interrompida e médicos foram chamados para avaliar Praljak, condenado pelo assassinato de muçulmanos durante a Guerra da Bósnia. Olá, estou de volta ao Visual com notícias dos esportes paralímpicos. 3 nomes do atletismo paralímpico foram os mais votados pelo público e vão disputar na categoria Atleta da Galera, que foi criada para o Prêmio Paralímpicos 2017. André Rocha, prata no arremesso de peso nos Jogos Parapan-Americanos do Canadá em 2015. Brandon Christian, atual recordista das Américas na prova do lançamento de dardo F12. E Verônica Hipólito, prata nos 100 metros e bronze nos 400 nos Jogos do Rio ano passado, tiveram o maior número de citações válidas e seguem para o segundo turno da votação. E você já pode votar no seu atleta favorito. É só ir lá no site da cerimônia do prêmio. O endereço é premioparalímpicos.com. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação, que acontece no dia 4 de dezembro em São Paulo. A seleção brasileira feminina de goalball está classificada para as semifinais do Campeonato das Américas IBSA 2017, que acontece em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Daqui a pouco, o time masculino pega o Peru e precisa de apenas 1 ponto para confirmar o primeiro lugar do grupo, garantindo assim a vaga direta nas semifinais da competição. Boa sorte para os nossos meninos! No Mundial de Natação da INAS, Federação Internacional de Esportes para Deficientes Intelectuais, que está acontecendo em Águas Calientes, no México, o Brasil já soma 6 medalhas de ouro e domina o torneio. O Mundial de Natação da INAS vai até domingo. E por essa semana é só, mas eu volto na próxima sexta-feira. Não esquece, até lá! E agora vamos falar de esporte. Você já assistiu a uma partida de hóquei inline? É uma modalidade esportiva que não é muito conhecida do público. Por isso, o Visual vai te mostrar como é este esporte. Os atletas jogam usando patins. Quem conta pra gente é a Daniela Christopher. O time Lobos RJ Inline surgiu em 2013 com um grupo de amigos. Mas segundo Rui Lasmar, que é fundador e técnico do grupo, o esporte ainda é pouco conhecido no Brasil. Que o inline nada mais é que a base do gelo. Os atletas que queriam treinar na época do verão utilizavam o inline. Aí agora ele está se profissionalizando lá fora para começar a disputar um pouquinho com o gelo.
Os treinos acontecem aos domingos na quadra da Vila Olímpica do Encantado, na zona norte do Rio. Lucas Paixão, de 26 anos, é estudante de engenharia e explica que sem patrocínio não dá para viver do esporte. Se a gente tivesse patrocínio, com certeza o esporte seria bem mais divulgado, chamaria bem mais atenção. No Brasil hoje, a maioria das pessoas que jogam campeonato e tal, todas fazem do hóquei um hobby, né? Não é a profissão, não consegue viver disso. O hóquei inline é considerado um esporte perigoso, não pelo contato físico entre os atletas, e sim pelo puck, esse disco aqui usado para fazer o gol. Ele pesa 120 gramas e numa jogada pode atingir uma velocidade de até 170 km por hora. Então é bom tomar cuidado, não só quem está praticando, quem está assistindo ao jogo também. As regras do hóquei inline são semelhantes à do hóquei no gelo. Existe bastante semelhança, sim, exceto o fato que no gelo tem 5 jogadores na linha e 1 no gol, no caso 6 jogadores, né, em quadra. E aqui no inline nós temos apenas 4 jogadores de linha e 1 goleiro. Uma diferença assim também bem clara de regra é que no gelo existe o impedimento e aqui no inline a gente não tem impedimento, né? A troca de jogadores é ilimitada. Aqui no inline também são 2 períodos de 20 minutos e no gelo são 3 períodos de 20 minutos. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.